O que mais vai chamar atenção de cara é o aumento da mortalidade dos neonatos, né, até 5, 7 dias de vida, é um aumento de mortalidade. Esses leitões, eles, a maioria das vezes, apresentam aquela orelha caída para trás, né, que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade para reconhecer e acaba confundindo às vezes também. E eles têm alguns, não são todos, mas os que têm pneumonia têm dificuldade respiratória, então você vai ver uma respiração abdominal. Alguns também apresentam uma certa fraqueza. Esses normalmente eles têm uma dificuldadezinha um pouco mais de chegar no teto, assim, normalmente esses têm um grauzinho de encefalite, mas as Nossa, lesões elas não são constantes. olá a todos, bem-vindo ao Suinocultura Faixa Preta. Aqui quem está falando com vocês é Letícia Ruiz. Eu sou a nova host do programa e a partir de hoje nós vamos começar a ter vários episódios super interessantes com assuntos muito legais e importantes para a suinocultura. Hoje a gente vai receber a professora Franciele Adriane Molossi. Ela está lá na Universidade, no ESC, lá no campus de Xanxerê. E ela vai conversar com a gente sobre circovírus suíno tipo 3. Então me fala, Franciele, da onde você vem, para onde você vai, o que você está fazendo? Me conta um pouquinho de você antes da gente falar do circovírus. Bom, olá a todos. Então, meu nome é Franciele e eu sou médica veterinária formada pela UDESC Lages e mestre pela mesma instituição na área de patologia animal e doutora pela URGS, em Porto Alegre, também mais na área mais concentrada em patologia animal, mas mais focado na suinocultura e especificamente com circovírus suíno tipo 3. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Nossa, muito interessante. Assim, uma coincidência, né, das nossas carreiras. Lá atrás, no meu mestrado, eu trabalhei com circovírus tipo 2. Ainda não se falava do tipo 3. Estavam discutindo ainda, assim, no finalzinho do meu mestrado, o 2A e o 2B. Mas vamos dar um panorama para o pessoal aí que está assistindo a gente, né? Como é que é essa história de circovírus, né? Quantos tipos de circovírus que existem? O que está acontecendo com esse vírus? Bom, existe na literatura descrito o circovírus tipo 1, que não é patogênico até então para os suínos. O circovírus tipo 2, que é altamente patogênico e causa várias apresentações clínicas, como a síndrome do definhamento, pneumonias, uma série de apresentações clínicas, causando muito prejuízo para a suinocultura. Mas a vacina tem controlado razoavelmente bem, né, o PCV2. Agora o PCV3, que ele a gente fala, né, que ela é um pouco mais recente, mas parece que não tanto, né? Parece que já existia, né, há muito tempo. E tem também o PCV4, que foi descrito recentemente, mas ainda está numa fase bem inicial, né, de se entender até que ponto é patogênico ou não, né? Entendi. Bom, então assim, o que a gente tem já que quem está na suinocultura sabe da importância, né, de impacto econômico é o circovírus 2, né, que ele tem aqueles subtipos ali ainda dentro dele, né, mas a gente conhece o 2 mesmo como um problema, o 1 todo mundo sabe que está ali quietinho, né, e esse 3 parece que é uma novidade agora, mas ele já parece que já estava há um tempo circulando meio escondido aí, talvez assintomático, ou com sintomas confundindo com outras doenças. O que aconteceu, né? De onde que está vindo esse circovírus tipo 3? Bom, a fonte ao certo ainda não se sabe, né? Mas se pressupõe, né, as formas de transmissão semelhantes ao PCV2,
E como foram feitos estudos com material já mais antigo e foi detectado o PCV3, eu imagino que o PCV3 ele não estava sendo diagnosticado porque ninguém estava procurando, né? Então, Ah, provavelmente ele já estava por aí, né? Mas ninguém estava atento a ele, né? entendi. E assim, do ponto de vista clínico, ele é muito diferente do circovírus tipo 2. Ele se confunde, como é que é? Depende. Em leitões de maternidade não tem como confundir, né? Até porque leitão de maternidade não apresenta a doença clínica de PCV2, né? Mas então, em leitões de maternidade, o que você vai ver, o que mais vai chamar atenção de cara é o aumento da mortalidade dos neonatos, né? Até 5, 7 dias de vida, é um aumento de mortalidade. Esses leitões, eles, a maioria das vezes, apresentam aquela orelha caída para trás, né? Que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade para reconhecer e acaba confundindo às vezes também. E eles têm alguns, não são todos, mas os que têm pneumonia têm dificuldade respiratória, então você vai ver uma respiração abdominal, e alguns também apresentam uma certa fraqueza. Esses normalmente eles têm uma dificuldadezinha um pouco mais de chegar no teto, assim, normalmente esses têm um grauzinho de encefalite, mas as Nossa, lesões elas não são constantes. O que é a lesão mais constante é a vasculite. Então, hum, a pneumonia, a encefalite não são todos que têm. Então, o sinal clínico realmente é bastante questionado, assim, mas tu tem que ter um olhar um pouco mais treinado para ver. Mas o que mais chama atenção é o aumento da mortalidade, né? certo. Tô imaginando aqui, né? Um animal que tiver com vasculite, né? Ele pode ter alteração em diversos sistemas. E quando você me falou de encefalite, eu falei, nossa, mas circovírus, em sistema nervoso central, ele precisa de célula em multiplicação, em mitose, né? Eu falei, não, mas é filhote, de repente, né? Tá tendo ainda alguma divisão celular ali, mas na questão vascular é muito importante. Então, realmente, dá para ter uma encefalite ali inflamatória, né, talvez por causa do vírus, não necessariamente a ação do vírus no sistema nervoso central, né, mas a inflamação ali. E nenê, né, animal recém-nascido que tiver qualquer tipo de alteração, se ele diminuir a ingestão de leite, diminuir a atividade normal dele, a chance de evoluir para óbito é grande. E Sim. as perdas nas leitegadas que são acometidas, assim, nessa fase de maternidade, elas são por volta, assim, de... Tem uma porcentagem ou isso não está estabelecido ainda? Olha, normalmente eu não tenho esse dado concreto para te falar, até porque a gente não sabe ainda qual que é a prevalência de PCV3, nem no Uhum. Brasil, nem no mundo. Tá. A gente não sabe qual que é o tamanho do impacto, mas aumenta. Isso é uma fala minha empírica, de prática, Uhum. tá? Em torno de 10 a 15% a mortalidade. Tá, chama atenção, né? Importante mesmo. Fora tudo que já acontece na suinocultura, né? Porque assim, já tem aquela diarreia, já tem aquele outro probleminha, ainda vem mais o circovírus 3 para atrapalhar o meio de campo aí. Puxa vida. E nas outras fases, ele tem alguma implicação importante? O que eu tenho observado na prática é que os leitões que conseguem sobreviver a essa fase inicial, eles chegam lá depois do desmame, eles não conseguem acompanhar o desenvolvimento, o ganho de peso dos seus colegas, né? Então, Uhum. eles vão ficando refugos, mas de uma maneira um pouco mais lenta, vamos assim dizer, do que o PCV2. E esses leitões também têm a orelha, né? Pode ter uma certa dificuldade para respirar. E esses leitões, eles têm todas as lesões microscópicas dos neonatos também. Então, a teoria é que essas lesões não foram o suficiente para levar ele à morte, né? Mas elas estão ali causando um prejuízo no desenvolvimento. Então, esse seria um sinal clínico que se semelharia um pouco com o PCV2.
E a questão da orelha é um pouco, às vezes, controverso. Tem leitegadas que têm leitões que têm a orelha rotada caudalmente e tem mais sinais clínicos, e os outros leitões que não têm a orelha, que não parece que tem a orelha rotada caudalmente, às vezes também tem lesão microscópica. E isso a gente estudou muito para tentar entender isso, e a gente começou a estudar lesões na musculatura ao redor da orelha, né, alguma coisa nesse sentido, e tem bastante lesão realmente em toda a musculatura, não só ao redor da orelha, né? Então, a nossa teoria é que o grau de lesão que tem nessa musculatura que sustenta a orelha interfere. Então, a gente acredita que esteja diretamente ligado com a carga viral. Quanto maior a carga viral, teoricamente maior a lesão, né? Então, os que têm a carga viral mais baixa, eles tendem a ter mais lesão e, ou seja, a orelha mais caída, né? E vice-versa. Entendi. E aí a via de eliminação do vírus é provavelmente secreção oronasal, tem também talvez fezes, urina. Por onde que esse vírus é eliminado do hospedeiro? Olha, provavelmente ele tem essa transmissão oronasal, mas mais se fala da transmissão transplacentária, né? Vertical é uma via Isso. importante, então. Tá, não, que eu estou pensando aqui do ponto de vista de prevenção, né? Como que a gente preveniria isso em nível ambiental, né? De desinfecção, vazio sanitário, mas então tem uma via vertical bem importante. Então isso já me puxa uma pergunta pensando em vacina. Ele tem uma proteção cruzada com o PCV2? Ele tem uma reatividade cruzada ou... Não tem. Não tem imunidade cruzada com PCV2. Já quando a gente estava estudando no auge lá do meu doutorado, se escutava pessoas falarem, eu fiz a vacina para PCV2 e melhorou para PCV3 também, granjas que têm uma alta positividade para PCV3. Então, só que aí, quando a gente foi observar de fato, o que acontece? Quando dá algum surto na granja de PCV3, começa a nascer dumbo, começa a aumentar a repetição de cio, começa a aumentar natimorto, começa a aumentar aborto. E os animais, eles ficam com esses anticorpos uns 2 a 3 meses e depois começa a ter um novo pico, né? Quando a pressão de infecção na granja é alta, né? E aí, isso é um comportamento que a gente tem observado. Não, isso não está escrito em nenhum lugar, é uma observação prática, de novo. Isso é um comportamento que a gente está notando que acontece. Então, de fato, cientificamente, a vacina do PCV2 não tem imunidade cruzada. A questão da vacina é bastante polêmica, né? Eu escutei alguma coisa que já existe, tentaram fazer alguma nos Estados Unidos e não foi muito bem sucedida, não sei ao certo o motivo, mas eu imagino que a vacinação deveria já estar acontecendo, na verdade. Não, eu tô pensando aqui quando você fala, porque assim, quando eu penso em Circovírus 2, eu sempre penso na questão do impacto no sistema imunológico que ele dá nos animais infectados, né? E aí você me falou que o Circovírus 3 tem mais impacto ali numa questão vascular, né? Gerando uma vasculite, entre outras lesões. E aí eu já pensei, bom, o mecanismo interno desse vírus é diferente, né? Entre eles. E aí, já pensando na questão de, se vacina para Circovírus 2 e melhora o 3, bom, pode ser porque tinha o 2 também, né? E esse animal estava com algum problema imunológico, enfim, se resolvendo o 2, dá chance dele lutar contra o 3, talvez, hipóteses, né? Agora, o porquê que uma vacina para o 3 não funcionaria bem, estranho, e tem essa questão da própria imunidade natural, o título de anticorpos cair rapidamente também, né? Parece ser uma imunidade bem curta, assim. Nossa, acho que tem muita coisa para estudar ainda. E aí, gostaram dessa primeira parte? Eu achei super interessante. Então espera que vai ter o segundo episódio, para vocês acompanharem o fechamento desse raciocínio que a gente teve aqui
com a doutora Franciele. Espero vocês no próximo episódio. Um abraço! Oi, pessoal! Eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima!